Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com meu colega Damauro de Castro, professor André, professor de inglês, atua na nossa escola há mais de 17 anos. Então, seja muito bem-vindo, André. Bem, gente, primeiro, obrigado pelo convite. Alegria, né, estar aqui. Essa honra, esse projeto tão legal, né? Como surgiu esse desejo de ser escritor? Bom, tudo começou na escola. Com 15 anos, eu passei um momento difícil na minha adolescência, né? Eu estava num momento assim, de muita tristeza, sofri um pouco de bullying e não queria muito sair de casa mais. E eu descobri que através da escrita eu poderia expressar os meus sentimentos. Eu conseguiria falar daquilo que eu estava sentindo. E a partir também de uma experiência que eu tive do amor de Deus na minha vida, né? Eu comecei a ver sentido nas coisas e esse desejo de transmitir esses conflitos interiores e minha percepção do mundo, né? Meu amor também. Então eu comecei a escrever para minha namorada da época, eu comecei a escrever sobre as coisas que eu via e teve um concurso na minha escola. Eu estudava no Cefet, fazia técnico de eletrônica e teve um concurso de poesia e eu participei. Até começava assim, né? Posso ler uns poemas? Esse foi o primeiro poema que eu escrevi, que foi, né, que participou desse concurso, né? Ele começa assim: ave solitária que cruza o horizonte, sem destino nem terras para emigrar. Voa seu voo etéreo, sem tempo nem lugar. Voa seu voo triste em prantos, lagos, fontes. Avante, voraz ave, não deixe nunca de voar. E continua, né? A partir disso, eu descobri que eu gostava de me comunicar. E aí eu percebi que não ia fazer mais eletrônica, e aí depois a minha vida mudou a partir disso, né? Então, mas já que ele puxou o gatilho de como que anda escrito e tal, mas é difícil você pensar assim, por montar um poema. A coisa surge do momento. Parte muito, assim, de um sentimento, algo que te impressiona, algo que te comove. Tem que partir da sua paixão, né? Assim, a escrita, se não for movida por paixão, por algum espanto, eu gosto dessa palavra, né? Que até o Ferreira Goulart usa, que eu até coloquei no meu último livro, né? Acho que tem que partir primeiro de um espanto, né? De algo que me toca, algo que me comove, algo que me irrita, algo que me preocupa, me entristece, né? E a partir disso, eu começo a escrever, e aí normalmente surgem algumas palavras, e aí você vai trabalhando naquelas palavras, né? Naquelas frases, né? Dá muito trabalho escrever? Dá, né? Assim, porque, em geral, a gente começa a escrever aquilo que vem à cabeça, mas depois você precisa voltar, repensar. Ainda mais quando você está escrevendo poesia, literatura, é uma obra de arte. Então pensa bem, né? Se você vai fazer uma pintura, se você vai fazer uma escultura, você precisa pensar com calma, então você precisa usar material certo. Mesma coisa, você vai escrever poesia, ou um conto, um romance, enfim. A gente começa a escrever, a gente faz um rascunho, a gente precisa voltar, precisa pensar se aquela palavra está bem colocada, seria melhor outra palavra. É um processo que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas quando você tem o resultado, né, que você olha, puxa, eu consegui expressar, né? Eu acho que vale a pena. Era sonho do senhor ser escritor, professor, ou Nunca pensei nisso. Então, assim, como eu falei antes, né? Até meus 15 anos, 16 anos mais ou menos, eu, assim, estava na escola, eu sempre gostei de ler, estudar, né? Mas nunca pensei em ser professor, muito menos escritor. Às vezes, né, quando eu era, assim, da idade de vocês, vou escrever uma história de terror, vou escrever uma história de detetive. Mas eu começava a escrever e falava, tá horrível isso, nada a ver. E aí não continuava, mas nunca pensei que isso se concretizaria. Basicamente, depois que eu descobri que minha área não era eletrônica, essa parte técnica, eu pensei em fazer jornalismo, eu queria escrever, queria comunicar. Não passei no meu primeiro vestibular para jornalismo e acabei passando para letras, né, porque eu gostava de português, gostava de inglês, e aí comecei a fazer português e inglês na faculdade, mas ainda assim na faculdade eu nunca pensei em nem ser professor, nem escritor, né? Aos poucos foram aparecendo uns alunos particulares, né, de inglês, português também, e eu comecei a dar essas aulas e comecei a gostar. E depois foram surgindo oportunidades, né? E então, quando eu percebi, eu já estava na profissão, né? E graças a Deus descobri que eu estava no lugar certo, né? Então eu sou muito realizado sendo professor. E escritor é como se fosse um hobby, na realidade, né? Mas me dá muita alegria também, né?
Qual a importância da educação para você? Educação é tudo, né? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre. A vida é um aprendizado constante. A área da educação é fascinante porque a gente aprende quando ensina e ensina quando aprende, né? A gente está lidando com o aprendizado em todos os lugares. E na escola é o lugar onde o principal foco é a educação, né? Ao mesmo tempo é desafiador, é difícil, porque às vezes lidar com as pessoas não é fácil, mas ao mesmo tempo é recompensador. Então, professor André, o senhor é um professor poeta ou um poeta professor? Boa pergunta. Pergunta difícil, né? Bem, primeiro surgiu o desejo de escrever poesia, né? Então, assim, como eu falei, eu escrevo desde meus 15 anos e só depois que eu me descobri professor também. Pensando bem, assim, né? Eu sou professor, né? A minha vida gira em torno disso, né? Porque a gente, como professor, a gente trabalha o tempo todo com isso, né? A gente está sempre pensando o que vai fazer nas aulas, pensando nos alunos, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode criar, né? A poesia, ela é essa maneira de eu me expressar. A possibilidade de escrever, de publicar, surgiu muito depois, né? Eu sempre escrevi, nunca pensando em publicar, né? Eu escrevia porque era uma necessidade. Acho que escrever é uma necessidade de até mesmo terapêutica, né, de lidar com as suas questões, né? Então, quando você consegue colocar no papel aquilo que você sente, aquilo te ajuda também e você percebe que ajuda outras pessoas, porque as pessoas também se identificam com aquilo que você escreveu. Acho legal pensar, eu sou poeta professor, é bonito, né? Há quantos anos você trabalha aqui na Mauro de Castro? Então, eu já estou aqui há 17 anos, né? Ano que vem eu faço 18 anos. E a única escola aqui na rede municipal, eu sou muito feliz, né? A nossa escola sempre foi, assim, um lugar de trocas, um lugar também de amizades. Tem professores aqui que são amigos, mais do que colegas, né? A nossa diretora, Nais, também sempre nos dá liberdade e incentivo para fazer todas as coisas. Então, assim, é uma alegria trabalhar aqui na Mauro de Castro. O que lhe dá mais alegria? Ser professor ou ser poeta? As duas coisas, né? Assim, eu me realizo sim sendo professor. Poder ver que eu faço diferença na vida dos alunos. Saber que você tem o conhecimento, que você compartilha, mas que você não é dono desse conhecimento, né? E você aprende com os alunos, né? Então isso é uma alegria. Ver também quando os alunos eles se desenvolvem, crescem, depois voltam. Professor, estou trabalhando, professor, foi tão bom naquela época, aquilo que você falou me ajudou tanto, aquilo que você falou mudou minha vida. Isso é uma realização que não tem preço, né? É a mesma coisa quando você escreve e alguém também fala isso, né? Poxa, aquilo que você escreveu me tocou, né? Isso é muito legal, né? Deixe uma mensagem para os seus alunos da Mauro de Castro. Tenham curiosidade, né? Tenham vontade de aprender, tenham alegria de viver, não desista dos seus sonhos. E a vida é dura, gente. Então tem que trabalhar, tem que estudar, não pode ter moleza, né? Mas assim, a gente precisa ter essa sede de querer conhecer as coisas, de querer entender por que as coisas são do jeito que são, não aceitar as coisas como são. Tem que ter coragem de também querer mudar as coisas, não aceitar as coisas como são, né? E de fazer uma diferença. Não consigo ver minha vida sem um propósito de ajudar o outro, de ver que os meus dons e meus talentos ajudam outras pessoas a se desenvolver, né, a ser ponte. A gente não pode ser muro, a gente tem que ser ponte. Então, assim, muita coisa que vocês podem fazer. Eu acho que não pode desistir de estudar, de trabalhar, de sonhar e de lutar. O senhor poderia contar alguma curiosidade da sua vida como escritor? Então eu vou responder com alguns poemas, então. Meu primeiro livro publicado foi o Meio-Dia, Meia-Noite. Eu publiquei esse livro, já tinha 35 anos, você vê. Eu comecei a escrever poesia com 15 anos. Eu nunca pensei que ia publicar, mas eu escrevia em papel, solto, em cadernos e guardava. Eu fui guardando, porque eu não sei, fui guardando. Porque às vezes eu gostava de folhear e ler. E é interessante porque, como eu registro de momento, coisas que eu escrevi quando eu tinha 17 anos, aí depois passava um tempo, eu lia de novo, falei, olha que interessante, olha como eu pensava naquela época, né? E aí só depois de 20 anos praticamente, que eu tive essa oportunidade de publicar. E aí assim, como eu falei, é uma maneira de se expressar também, né? Eu me lembro uma vez que eu participei de um evento de poesia, e aí as outras pessoas que estavam lá eram pessoas tipo assim, mais da boemia, sabe? Gostavam de beber, gostavam de curtir a vida de outra maneira, né? Que nunca foi meu estilo. E aí aquilo me incomodou, porque parecia que, tipo assim, poeta era só quem virava à noite, ficava em bar.
Aí eu falei, vou escrever uma coisa sobre isso, né? Aí eu fiz esse poema, cujo título é Eu. Não bebo, não fumo, nem cheiro, mas sou poeta. Sonho, escrevo, amo. Sou careta? Clamo, choro, rezo. Sou carola? Assim eu sou, assim serei, não amola. Então achei, foi uma resposta poética a essa ideia cristalizada, né? Que poeta tem que ser dessa maneira, né? E eu quis mostrar que você pode ser como você quiser, Essas coisas. né? Então não pode, né? Não ficar nessa bolha, né? Exatamente. As pessoas às vezes querem achar, você é músico, então você tem que ser dessa maneira. Você trabalha com, sei lá, com eletricidade, tem que ser dessa maneira. Não, você tem que ser do seu jeito, né? Com o seu. Outra grande alegria como poeta, né? E professor foi quando teve aqui na rede municipal, alguns anos atrás, fizeram como fosse um concurso para os professores escreverem sobre suas experiências na escola. Era no chão da escola. E a Anise compartilhou isso com os professores. Aí eu falei, eu vou escrever um poema. E esse poema ficou bastante famoso, né? Que é Uma Flor no Jardim Gramacho. Sempre que eu posso, falo esse poema. É um poema longo, não vou falar ele todo, mas meus alunos conhecem porque também eu sempre leio e, enfim. E esse poema acabou sendo publicado no site da prefeitura, na época, né? E ele começa assim, né? Uma flor no Jardim Gramacho. Quando eu cheguei ao Jardim Gramacho, não vi jardim, nem flor, nem riacho. Mas em pleno verão vi o rastro de luz brilhando nos muros azuis da Escola Municipal Mário de Castro. E aí o poema fala, né, das minhas experiências com os alunos, e é isso, assim, acho que também tem vários poemas que eu falo também dessa questão de ser professor, né, dos desafios de ser professor. Você se dá bem com todos os professores da Mário de Castro? Sim, claro. Quantos livros que o senhor já fez? Primeiro eu escrevi esse livro, que é um livro didático de literatura norte-americana, é um livro em inglês, né? E aí depois tem esses 3 livros de poesia mesmo, né? Tem o primeiro, Meio-Dia, Meia-Noite, foi de 2010. Depois, 2014, Caça-Palavra. Nesse livro tem um poema aqui da escola, né? Na Flor de Gramacho. E esse ano, depois de 9 anos, que é um bom tempo, não sem escrever, mas assim, mesma coisa, né? Quando eu publiquei esse livro, eu pensei, não vou publicar outro porque nem tem muito material. E eu fui escrevendo de novo, né? Porque escrever é uma necessidade, né? É uma maneira de se expressar. E aí, depois da pandemia, na pandemia aconteceu algo interessante, né? Estava todo mundo em casa, e aí eu tive uma ideia de, todo dia, no Facebook, eu lia um poema. Eu fazia uma live de vários poetas e também dos meus poemas. E foi legal porque fez muito sucesso. Então, pessoas que eu nem conhecia direito, pessoas que eram meus amigos, mas que eu não via há muito tempo, começaram a pedir poemas, começaram a falar, e me acompanhavam, e até esperavam, né? Eu sempre começava assim, falando assim, mais um dia com a poesia. Eu fiquei fazendo isso mais de um ano. E aí, depois disso, vendo assim o impacto que teve, aí eu pensei, acho que eu vou investir de novo, né? E aí eu juntei de novo meus poemas e graças até a professora Sandra, que trabalhou aqui também, né, na sala de leitura, ela me indicou uma editora. Eu entrei em contato com eles, apresentei meu trabalho e aí esse foi meu último livro, né, que é o Espantos, Epifanias e Gatos. Foi lançado agora, esse ano, em maio. Agora eu também tenho escrito contos, são pequenas narrativas e tem sido assim uma nova aventura e uma alegria. Até o professor André Moraes já trabalha com algum desses contos com os alunos e é legal ver a reação, né, os alunos acompanhando, isso é muito legal. Você pretende fazer outro livro? Como agora eu tenho escrito mais contos, né, se Deus quiser, o próximo deve ser um livro de contos, né? Então é isso aí, estamos terminando mais um podcast. Podmaker, né? Com o professor André. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui. E uma satisfação imensa participar desse podcast, tá bom? E é isso, até a próxima.